Achou não, né? Você nem procurou ainda. Então vamos lá, Salmo 91, 1. Isso. O que eu sempre explico, irmão? Para quem já sabe, quem já está conosco há um tempo, para quem está chegando. Salmo 91 é um dos salmos que eu mais gosto na palavra de Deus. É um salmo muito forte, é muito poderoso. Só que, cuidado. Por que cuidado? Porque tem gente que de um tempo para cá tem feito o Salmo 91 um amuleto. O que é um amuleto, pastor? É uma coisa de sorte. É a mesma coisa da pessoa que pendura o pé do coelho, que acha que vai dar sorte para ela. É a mesma coisa da pessoa que pendura a ferradura, que acha que vai dar sorte para ela. Outro fica no mato procurando trevo de 4 folhas, para ver se muda a vida dele. Mas tudo isso aí adianta de alguma coisa? Não adianta nada, irmão. Coitadinho do coelho que ficou sem a pata lá, não deu sorte nem para ele o pé dele, né? Que ele morreu. Vai dar para você? Não vai, irmão, não adianta. Então tem gente que faz igualzinho com a Bíblia, você sabia? Não estou querendo menosprezar a palavra, misericórdia, irmão. Eu creio na palavra, na Bíblia. Mas escuta o que eu vou te falar. Tem gente que faz um amuleto. Abre a Bíblia lá no Salmo 91, deixa ela aberta lá para proteger a casa. Mas escuta, não estou desvalorizando a palavra. A palavra, eu tenho temor que eu estou falando para você. Eu amo a palavra de Deus. Mas só a Bíblia aberta lá na sua casa não vai resolver nada. Só a Bíblia aberta em cima da estante, só a Bíblia aberta em cima do móvel, não vai adiantar nada. Porque tem gente que está com a Bíblia aberta há tantos anos que eu até brinco, a página chega a estar amarela do Salmo 91. Mas só leu o Salmo 91 até hoje e não saiu do Salmo 91. Se torna uma reza, sabe? É aquela pessoa que fala, pastor, ontem eu li o Salmo 91 10 vezes. O que você entendeu? Nada. Então não adiantou, volta a ler de novo. Está entendendo, sim ou não? Porque se tornou simplesmente uma reza. É igual o católico pega a Ave Maria e ora não sei quantas vezes. É igual o outro que ora lá, o budista, que ora, reza, né? A oração dele não sei quantas vezes, que ele acredita que com a quantidade ele vai ser ouvido, mas não é quantidade. Fala assim comigo, ó, a fé vem quando eu entendo o que eu estou lendo. O pastor Jaime falava hoje, eu estava assistindo o culto das 6h30, 6, né? 6h30 ele começou a pregar, que nós temos que dar voz à palavra. Você sabe que a Bíblia fala, a própria Bíblia diz que a letra, ela não dá vida, ela mata, ela não serve para nada. O que dá vida, o que vivifica é o Espírito. O que é o Espírito? É a revelação daquela palavra. O que é a revelação daquela palavra? Presta bem atenção nisso, que isso aqui é coisa fundamental que eu estou explicando, estou voltando lá nos fundamentos, para a gente aprender. Presta atenção. O que é a revelação? O que é o Espírito? É quando aquela palavra fala com você, e mediante ao que Deus falou com você naquela palavra, ou seja, o que você entendeu, é gerada a sua fé e você dá vida, você dá voz àquela palavra. Qual que é a voz da palavra de Deus, pastor? A voz da palavra de Deus é a minha, é a sua, é de todo aquele que leu, entendeu e fizer o quê? E falar, e der voz. Eu brinquei de manhã, não é a voz do Cid Moreira que gravou a Bíblia, né? Gênesis capítulo 1, verso 1. Quem já ouviu? É lindo, né? Mas não adianta nada. Se você não entender e não fizer sentido para você, e não fizer sentido para a situação que você está passando. A palavra de Deus, ela é viva quando ela é aplicada naquilo que você está enfrentando. Não é uma palavra aleatória, não é uma palavra que serviu para o Davi, que serviu para o Samuel, que serviu para o Mateus, que serviu para o Marcos. É uma palavra que hoje eu li, está servindo para quem? Para mim, na situação que eu estou enfrentando. Essa é a beleza da palavra de Deus. Esse é o poder da palavra de Deus. É a palavra revelada, diga glória a Deus. Então a gente vai estudar, a palavra vai falar com você, e você vai entender como ela se aplica à situação que você está vivendo. Nós vamos estudar, e você vai ouvir a cada mensagem aqui, por mais que você já tenha ouvido, eu já falei. Eu já preguei isso várias vezes, e parece que todas as vezes, parece não, porque a Bíblia é uma fonte inesgotável. Deus dá uma nova revelação. Deus aplica algo diferente na sua vida. Deus desperta você para algo que você não estava entendendo. Diga glória a Deus. E isso vai acontecer aqui. Você vai entender e você vai encaixar essa palavra exatamente naquilo que você está precisando. Porque a palavra de Deus, ela é assim. Ela se encaixa para todos, para a situação de todos, para o problema de todos ao mesmo tempo. Diga glória a Deus. Amém? Então vamos lá. Salmo 91, 1 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, o que vai fazer? Descansará. Primeira coisa que eu quero falar, eu quero começar do final para o início. Ele está falando a respeito de descansar. Tem muita gente que não está conseguindo descansar.
O que é descansar? É deixar de lado o cansaço, é deixar de lado a pressão, é deixar de lado a angústia, o afobamento, é deixar de lado a preocupação, a aflição. Como é que eu consigo descansar na sombra do onipotente? Primeiro, entendendo o que é a sombra do onipotente. O que é a sombra do onipotente? Vou explicar para você. Primeiro, o que é que significa onipotente? Aquele que tem misericórdia. Quem está aqui fala amém. Está com frio? Quer café? Vamos lá. O que é que significa onipotente? Aquele que tem todo o poder. Aquele que tem todo o poder. Eu já expliquei isso aqui. Se eu entender isso aqui, presta atenção, eu consigo descansar. Quando Deus diz que Ele tem todo o poder, eu já falei uma vez aqui, Deus não está dizendo que Ele tem muito poder. Seria diferente. Vamos dar um exemplo igual eu falei nos outros cultos. Está aqui, ó. A igreja tem aqui hoje acho que 80 cadeiras, se eu não me engano. Se eu pegar 40, eu peguei muita cadeira, sim ou não? 40 cadeiras é bastante, não é? Mas não é todas. Agora, se eu pegar as 80, o que sobra para você? Nada, porque eu peguei todas as cadeiras. Vamos trazer para o mundo espiritual? Irmão, olha para o pastor. Quando Deus diz que Ele é onipotente, que Ele tem todo o poder, quanto poder sobra para o diabo? Nenhum. Não sobra nada. Quando você tem essa consciência, você já não tem mais medo das ameaças dele. Você já consegue descansar. Você não tem medo do que ele fala que vai fazer, porque se eu estou debaixo da sombra daquele que tem todo o poder, então o diabo não tem poder nenhum. Como é que ele vai me tocar? Como é que ele vai me alcançar? Como é que ele vai me pegar? Se eu estou debaixo da sombra daquele que tem todo o poder. E aí onde você cresce na fé, aí onde você não tem mais medo do diabo, é onde você começa a descansar. O diabo urra, ameaça, Satanás ele ruge, como a Bíblia fala, igual um leão, né? Só que você está lá, tranquilo, porque você sabe que ele não tem poder nenhum para fazer na sua vida aquilo que ele disse, ou ameaçou, ou até bramou lá, ameaçou dizendo que ia fazer. Você vai descansar, diga graças a Deus. E tem muita gente que não entende isso ainda. Vou dar um exemplo que eu falei. Ontem eu atendi uma senhora, ela ligou, falou: pastor, deixa eu pedir uma oração para o senhor. Falei: pode pedir. Eu não a conheço, ela pegou o telefone acho que com alguém. Ela falou: pastor, aconteceu o seguinte, veio uma amiga, eu já conheço a palavra, já sou de Jesus, e uma amiga me pediu oração pelo marido, porque eles estão vivendo uma situação complicada, uma situação difícil. E aconteceu o seguinte, depois que eu orei pela minha amiga, pastor, mas eu fiquei mal, mas eu fiquei muito mal. Meu coração ficou angustiado, fiquei com uma angústia, fiquei com uma coisa ruim. Pastor, ora por mim. Aí eu orei por ela, orei e tal, repreendi o mal. Falei: a partir de agora a senhora vai ficar bem em nome de Jesus. Quando foi no outro dia, ela ligou de novo. Pastor, o senhor lembra de mim? Falei com o senhor ontem, que eu fui orar pelo marido de uma amiga, estava com uma situação tão assim, ela não quis abrir a situação, também não quis saber, mas que eu fiquei mal, o senhor lembra? Depois que o senhor orou, eu melhorei. Só que hoje de manhã, pastor, parece que o meu marido se levantou contra mim. Parece que ele se levantou assim, de repente, começou a falar tanta coisa, isso. Pastor, eu tenho certeza que foi por causa de ontem que eu orei pelo marido da minha amiga. Eu falei: para aí, deixa eu explicar uma coisa para a senhora. Eu preciso que a senhora entenda. Não adianta eu ficar orando para a senhora, se a senhora não entender como é que funciona o mundo espiritual. Por quê? Vou convidar a senhora para estar no culto, para ouvir a palavra, porque só orar pela senhora vai ajudar, como ajudou ontem, mas a senhora entendeu que não voltou? Se a senhora entender, a senhora percebeu que voltou, eu falei para ela: agora se a senhora entender, não vai voltar mais. Por quê? A Bíblia diz lá em Lucas 10:19, eis que vos dei poder para pisar, serpentes e escorpiões, e toda a força do maligno, e nada vos fará dano algum. Você crê no que está escrito aqui, sim ou não? Eu falei para ela: então o que a senhora está dizendo está errado. Porque a senhora está dizendo que a senhora pisou na cabeça do diabo, orou pela situação da amiga da sua esposa, e agora por isso que a senhora está com esse dano, a senhora está com essa angústia, o marido da senhora se levantou contra a senhora. Está errado. Ai, pastor, mas a gente sabe que quando a gente faz as coisas para Deus, a obra de Deus, o diabo se levanta. Eu falei: sim,
E levanta mesmo, viu, irmão? Eu concordo com isso, tá? Você está fazendo algo para Deus, o diabo vai se levantar? Vai. Mas uma coisa é ele se levantar, outra coisa é eu concordar. Eu aceitar ele se levantar porque eu estou fazendo alguma coisa que Deus mandou. Aí a diferença é muito grande. Você está entendendo, sim ou não? Irmão, é muito grande. Ele se levanta. Mas se eu tenho conhecimento e entendimento da palavra dele, da palavra de Deus, eu vou dizer para ele: Satanás, negativo. Eu não aceito você vir trazer dano algum, porque eu orei por alguém, porque eu busquei por alguém, porque eu estou lutando por alguém, porque a Bíblia diz que você não pode fazer dano algum comigo. Acabou, irmão, você vai ver que aquilo vai embora na hora. Diga glória a Deus. Não significa que ele não vai tentar, ele também conhece a palavra, mas vai que você não conhece, está entendendo, sim ou não? Ele vai tentar. Vai que ela aceita. Ai, pastor, fui orar pelo fulano. Aí eu falei para ela assim, olha, eu creio muito nessa palavra. Tanto é que Jesus, ele disse que no nome dele nós faríamos as mesmas coisas que ele fez e ainda faria maiores, e não ia acontecer nada. Por quê? Eu nunca vi Jesus orar pelo coxo, pelo manco, e curar o manco e sair mancando depois. Ai, fui orar por um coxo ali, aí fiquei ruim. Nunca vi na Bíblia isso. Jesus foi orar pelo cego, depois não estava enxergando direito. O que foi? Foi orar pelo Bartimeu, e o que estava nele pegou eu. Não, irmão. Vai tentar? Vai. Isso eu vou falar para você, vai. Como eu já falei várias vezes, que a gente começa um propósito, um jejum, uma oração, o diabo se levanta, pastor? Se levanta. Ele vai tentar. Mas outra coisa totalmente diferente é você aceitar. Você fala assim, como ela estava falando: ah, pastor, eu tenho que me conformar que é assim mesmo, a gente vai orar pelos outros, o diabo se levanta contra a gente. Eu falei: vai se levantar, mas a senhora não pode o quê? Aceitar. Lembra, eu dei um exemplo para ela de Davi. Quando Davi estava cuidando das ovelhas, vinha um leão e pegava a ovelha, ele ia atrás e tirava a ovelha da boca do leão. O leão vinha para cima de quem? Vinha para cima dele. O que ele fazia com o leão? Ele destruiu o leão. Você está entendendo, sim ou não? Acabava com o leão. Então não tem dessa. Uma coisa você está indo contra a ovelha, é indefesa. Outra coisa você vir contra mim, que eu conheço o meu direito, eu conheço a minha autoridade na palavra de Deus, eu vou te derrotar. Eu vou te destruir, porque nada vai me causar dano algum. Então, voltando lá, você tem que estar debaixo da sombra do Todo-Poderoso. Quando você entende quem é o Todo-Poderoso, irmão, quando você conhece a palavra, nada vai te fazer dano algum, você vai conseguir descansar. Você não vai ficar com medo que a pessoa falou que levou o seu nome para macumba. Você não vai ficar com medo porque você acordou de manhã e lá na porta da sua casa tinha um despacho. Ai, pastor, pelo amor de Deus, não. Isso aqui não tem poder nenhum. Na minha vida não tem. A Bíblia diz que contra Jacó não há encantamento. Não tem feitiçaria. Não tem, irmão. Não funciona. Prova para você na Bíblia que não funciona contra o povo de Deus. Não funciona contra quem é de Deus. Não, pastor, mas fizeram. Pode fazer, mas não funciona. A não ser que você não esteja debaixo da sombra, da cobertura, do esconderijo do Altíssimo. Agora, se você tiver, irmão, eu falava na rádio, eu lembro quando eu fazia o programa: quer anotar meu nome aí, meu CPF? Anota aí. Pode pôr na boca do sapo. Coitado do sapo, ele vai morrer. E comigo não vai acontecer? Nada. Aí o operador de som ficava olhando e falava: pastor, você é doido? Eu falava: não. Eu brinco, chego a brincar, como Elias zombava dos profetas de Baal, lembra? Ah, grita mais alto, quem sabe ele está surdo. Tamanha a certeza que você tem do Deus que você serve. Diga glória a Deus. Não, eu não estou brincando assim, zombando da palavra. Estou zombando de Satanás, que diz que tem poder. Estou zombando do diabo, que diz que pode. Mas ele é derrotado. Diga glória a Deus. Agora, o que é que você tem que ver? Aí volta no capítulo 91 dos Salmos, versículo 1. Ele diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, o que? Descansará. Então vamos lá, uma coisa que nós já aprendemos há muito tempo atrás: a diferença entre habitar e visitar. Essas promessas de Deus aqui, todas que nós vamos ver depois, no decorrer das semanas aí do Salmo 91, todas elas estão condicionadas a esse começo aqui. Todas elas não são para todos, mas é para aquele que habita. Quem é o que habita, pastor? Não é aquele que visita só na hora da dificuldade, só na hora da luta, que visita a presença de Deus. Mas é aquele que mantém um compromisso, comunhão constante. Por exemplo, se eu sou visita na sua casa, eu tenho que pagar água, luz lá também, aluguel? Eu fui lá fazer uma oração, pastor, olha, está aqui a água, a luz, tá?
está aqui o aluguel. Foi, mas só vim visitar. Eu tenho algum compromisso? Não. Mas se eu moro lá, aí é outra coisa. Eu tenho que te ajudar. Se eu moro lá, eu tenho que ter compromisso. Como você está tendo comigo, eu tenho que ter com você. Aí você pode colocar para mim, olha, esse mês a água deu tanto, a luz, o aluguel. Você está entendendo, sim ou não? Assim é com Deus, meu irmão. Tem coisas que não são para todos, eu tenho que ser sincero para você. Deus só tem compromisso com aquele que tem compromisso com Ele. E quem só visita Deus na hora da dificuldade não está querendo o quê? Compromisso. Não está querendo. Não habita, só visita. Vem a dificuldade, oh Deus, socorro Senhor, oh meu Deus, ora por mim pastor. Aí deu uma melhorada na coisa, como eu sempre brinco, né? Tchau Jesus, obrigado. Quando eu precisar, eu volto de novo. Mas uma hora dessa, o diabo pode se levantar para aquele que está visitando e não dá tempo dele correr. Irmão, é bom que você habite na presença de Deus todos os dias, diga graças a Deus. Que você more na presença de Deus. Deixa eu mostrar isso para você em outro exemplo aqui, que está lá no Salmo 27. Vamos lá? Salmos de capítulo 27 agora, o versículo é o 4, em nome de Jesus. Salmos, capítulo 27, versículo 4. É um versículo que eu gosto muito, fala muito ao meu coração. Salmo 27, 4. Abra lá a sua Bíblia. Quem achou, diga amém. Olha como diz o salmista: uma coisa pedi ao Senhor, e o que? E a buscarei. Primeira lição que um dia eu aprendi lendo isso aqui. Meu irmão, não basta só você pedir, você também precisa o que? Buscar. Por quê? Não sei o que você está querendo na sua vida hoje, o que você está pedindo para Deus. Mas se você só ficar pedindo e não se levantar para buscar, eu te garanto para você que não vai acontecer. Hoje as pessoas aí fora estão assim. Tem gente que está lá até agora, lá assistindo lá, não sei o que está assistindo, o que é que passa agora à noite, sei lá, a novela da Maria do Bairro, o Pica-Pau, a sessão da noite, não sei. Está lá no sofá lá, oh Deus, me ajuda. Oh Deus, muda a minha situação. E só está lá pedindo, mas não tem coragem de se levantar para fazer o quê? Para buscar. Pede, 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 mas não busca. Irmão, buscar é você se levantando e indo atrás, como você fez, você veio aqui hoje, dependendo do frio, da chuva, de qualquer outra coisa. Você está pedindo, mas tem que se levantar e buscar também. Você tem que levantar na madrugada, está pedindo? Quero uma mudança na minha vida, pastor. Quero uma transformação no meu casamento. Ô pastor, eu quero uma solução na minha vida financeira. Então levanta na madrugada e vai fazer o quê? Vai buscar, como nós estamos fazendo. Começa aí o jejum e vai buscar. Na quarta-feira vem buscar, na sexta-feira vem buscar, no domingo. Levanta e faz o quê? Vai buscar. Porque o que as pessoas querem hoje é só pedir. Como pastor é o que eu mais vejo. Pastor, ora por mim. Oro, amanhã tem culto. Ai pastor, mas para mim não dá para ir. Mas sabe pedir, e como pede, né? Ora fulano, ora aí ciclano. Ô abençoado, mas tem o culto lá, você tem que buscar também, ouvir a palavra. Não, mas estou cansado, mas está difícil. Pede, pede, mas não busca. O salmista diz, uma coisa pedi ao Senhor, e o que? E a buscarei. Você está buscando aquilo que você está pedindo? Eu não sei o que você tem pedido a Deus. Pastor, eu estou pedindo uma solução. Mas você está buscando ou você só está pedindo? O que é que você está fazendo? Jejum. Jejum não. É difícil. Oração na madrugada. Não consigo acordar. Campanha na sexta-feira. Sexta-feira é o dia que eu tenho para descansar. Ih, irmão. Esquece, que você pede, mas na hora de buscar, você não se levanta para buscar. Irmão, o que você quer, não basta só pedir. Também tem que buscar. E você vai ver acontecer, diga glória a Deus. E o que ele estava pedindo e buscando? Aí vem a parte principal. Que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Diga glória a Deus. O que é morar na casa do Senhor? É morar na igreja? Pastor, já estou trazendo meu colchão para cá amanhã. Não, não é. Eu brinco que eu já ouvi de tantas pessoas isso, né? A pessoa quando começa a se envolver com Jesus, ela fica tão maravilhada dos cultos, da palavra, que eu já ouvi muitas vezes a pessoa falar assim, pastor, eu queria morar aqui dentro da igreja.
Aqui dentro é tão bom, não tem problema, não tem luta, acaba o culto, não tem vontade nem de voltar para casa. Mas não adianta ficar escondido aqui dentro da igreja, não vai resolver, não vai. Tem que sair daqui para enfrentar os problemas lá fora, amém? O que é morar na casa do Senhor, trazendo no sentido espiritual? Eu anotei aqui, presta atenção. É ter fora da igreja a mesma comunhão que temos na igreja. É isso que é morar na casa do Senhor. Não é você ter um quarto aqui para você, não é o seu colchão estar aqui, mas é você lá fora ter a mesma comunhão que você tem aqui dentro. Amém, Jesus? Porque na igreja é maravilhoso, por isso que a gente quer morar na igreja. É tudo fácil, é tudo lindo. Na igreja, meu irmão, tudo funciona, mas quando sai lá fora é que a coisa fica difícil. É lá que você tem que ter a comunhão. É continuar fora da igreja, como eu coloquei aqui, o que você está fazendo dentro da igreja. É a comunhão constante depois que você sai da igreja. Através da oração, através da palavra, através do compromisso. Está entendendo? Sim ou não? Não adianta. Eu já vi pessoas, como eu falei, de ficar 24 horas dentro da igreja e ainda está longe de quem? De Deus. Não adianta nada. Eu já me vi nessa situação, trabalhando 24 horas dentro da igreja, com tanta coisa, que não estava tendo tempo para quem? Para Deus. Então isso é coisa séria. Não adianta, não é morar na igreja, nas paredes, né? Debaixo do teto e cercado pelas paredes da igreja, mas na presença de quem? De Deus. Amém, Jesus? Vou te dar alguns exemplos, você vai entender melhor. Eu até coloquei aqui, na igreja nós oramos? Sim ou não? Sim. E lá fora? Aí eu não sei, você tem que dizer. Porque tem gente que ora na igreja. Agora, me perdoa a minha sinceridade, tem gente que não ora nem na igreja. E aí? Na hora da oração está lá, olhando para o teto, contando quantas lâmpadas tem. Na igreja nós lemos a Bíblia, sim ou não? E fora da igreja? Deveria. Você está entendendo o que é? Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei. Que eu possa morar na casa de Deus. Não é aqui não, irmão, mas é na presença de Deus. É continuar com a comunhão com a palavra, do jeito que eu leio aqui, ler na minha casa, do jeito que eu oro aqui, orar lá na minha casa. Do jeito que eu estou aqui buscando, continuar buscando depois que eu sair daqui. É manter aquela comunhão que você tem aqui dentro da igreja também fora. E se eu fizer isso, o que é que vai acontecer? Aí vem o versículo 5, ele diz: porque no dia da adversidade, o que ele vai fazer? Me esconderá no seu pavilhão, diga glória a Deus. No oculto do seu tabernáculo me esconderá e pôr-me-á sobre uma rocha. Quem crê nisso, diga amém. Eu gosto da Bíblia, a linguagem de hoje, põe para mim a linguagem de hoje, esse mesmo versículo 5, em tempos o quê? Difíceis. Porque, meu irmão, quem ora só na igreja em tempos difíceis não consegue continuar. Quem lê a Bíblia só na igreja, em tempos difíceis, desanima. Por isso que você tem que morar, pedir e buscar para morar na casa do Senhor, na presença de Deus. É aquela comunhão que você tem na quarta, na sexta, no domingo, tem na segunda, tem na terça, tem na quinta, tem no sábado também. Amém, Jesus? Olha lá, ele diz: ele me guardará no seu, em tempos difíceis, ele me esconderá no seu abrigo, e ele me guardará no seu templo, e me colocará em segurança no alto de uma rocha. E essa rocha é Jesus, diga graças a Deus. Isso é habitar, isso é morar na casa do Senhor, é habitar no esconderijo do Altíssimo, é a comunhão contínua, a comunhão com compromisso. Não é o dia que está na igreja, na frente do pastor, ou diante da igreja, mas é depois. É se manter em santidade, é buscar para ter uma vida santa, é pedir a bênção de Deus, mas também buscar para obedecer. É pedir um milagre, mas também buscar para fazer a vontade de Deus. É pedir a resposta, mas também buscar para sacrificar a si mesmo, para manter a sua comunhão com Deus, porque senão não funciona, meu irmão. Nós vamos ser um bando de gente pedindo, e que não se levanta para buscar nada. E aí a coisa não acontece, a gente fala: Deus, estou pedindo há tanto tempo, e Deus está dizendo: há tanto tempo estou esperando você vir buscar, já está aqui. Está entendendo, sim ou não? Já está aqui, só que Deus tem um limite, Ele não vai entregar na sua mãozinha não é igual o iFood, não é igual o entregador não.
né? Ô Jesus, estou pedindo, não chegou até agora, tu fica até bravo, né? Meu filho, já está aqui, está pronto, mas levanta daí, vem o quê? Buscar. Em oração, em jejum, em compromisso. Está entendendo, sim ou não? Se levanta e vem buscar, porque já está preparado, mas você precisa se levantar e buscar. Diga glória a Deus. Amém? Vamos rapidinho lá para o Salmo 112 agora, que nós já vamos encerrar. Hoje eu vou ficar só em Salmos. Salmo 112, o versículo é o 6. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Se levanta, irmão, na madrugada, vai buscar. É difícil, eu sei que é. Tem dia que parece que você foi atropelado por um caminhão, né? Misericórdia, que luta que é para levantar. Pastor, eu acho que eu sonhei, o caminhão me atropelou, mas foi de verdade. Meu Deus, parece que está grudado na cama, não levanta, não, faz um esforço, fala, Deus, eu vou buscar aquilo que eu estou pedindo, diga graças a Deus. E Ele vai te dar. Olha o que diz o Salmo 112, versículo 6. Salmo 112, 6. Quem achou, diga amém. Ele diz, na verdade, nunca será abalado, o justo ficará em memória eterna. Irmão, aquele que é justo, não que ele não vai ser alvo, né? Não, ele vai ser. Mas por mais que ele se torne alvo do diabo, as pancadas, as pedradas, sabe? Não vão conseguir fazer o quê? Abalar. Primeiro porque, lembra do Salmo 91? Porque ele sabe que ele habita no esconderijo do Altíssimo e ele está descansando à sombra do Todo-Poderoso. Então não pode te abalar. Quando você mora realmente na presença de Deus, você não se abala. Tem hora que a coisa fica feia, não vou mentir para você não. Tem hora que a coisa fica difícil, mas você consegue deitar a cabeça no travesseiro e dormir. Você não se abala, você continua no seu propósito. Você consegue continuar orando, você consegue continuar louvando, você consegue continuar vindo para a igreja. Por quê? Porque por mais que te atinja, não te abala. Amém, Jesus? Não te abala. Não consegue desestabilizar você. Abalar é isso. Abalar é quando você mexeu de tal maneira numa coisa que ela já não consegue mais ficar de pé. Mas o justo não. O justo você mexe nele, a hora que você solta, ele está de pé ainda. Não abala ele, diga glória a Deus. Amém? E ele fala mais, continua no versículo seguinte, é o 7, né? Ele diz assim no 7, não temerá maus o quê? Rumores, porque o seu coração está firme, confiando em quem? E vão vir muitos rumores, aquele, você ficou sabendo, vão mandar todo mundo embora. Ah, você ficou sabendo que o mês que vem vai ter corte. Ah, você viu fulano de tal, falou que ia fazer um negócio lá para você. Ah, o ciclano diz que vai te derrubar, vai puxar seu tapete. Irmão, você não vai temer os maus rumores. Por que eu não vou temer, pastor? Porque o seu coração está firme, confiando em quem? No Senhor. Acabou. É como o Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, ele descansa na sombra de quem? Do Todo-Poderoso. Porque pode ter os rumores? Pode, mas eu sei que o diabo não tem poder para fazer o que os rumores estão dizendo. Eu sei, pode ter os rumores? Pode, mas eu sei que o diabo não tem poder nenhum para fazer o que os rumores estão apontando, que os rumores estão trazendo, os rumores estão sendo trazidos para mim. Quem está entendendo, diga amém. Porque o seu coração está firme, confiando no Senhor. Aí ele fala mais, versículo 8, o seu coração bem firmado, não temerá, até que ele veja cumprindo o seu desejo sobre quem? Então olha para o pastor, o diabo tem desejo sobre você. Ele tem vontade de ver algumas coisas acontecendo comigo, com você. O que, por exemplo? Ele quer ver você cair, ele quer ver você pecar, ele quer ver você parar, ele quer ver você desistir. Só que eu também tenho desejo sobre as obras do diabo. Eu tenho algumas vontades no meu coração sobre algumas coisas que Satanás está fazendo. E Deus está dizendo, irmão, que não é o desejo do diabo que vai se cumprir sobre mim, mas é o meu desejo que vai se cumprir sobre quem? Sobre o diabo, diga glória a Deus. Que você tem no seu coração que vai prevalecer. Amém, Jesus? O demônio está querendo te ver doente. O desejo do seu coração é ver você ou alguém da sua família curado. No final, é o seu desejo que vai prevalecer se você for alguém que está com o coração bem firmado em quem? No Senhor.
Meu desejo era ver meu filho na casa de Deus, pois no final o seu desejo vai se cumprir. Sobre esse demônio que está levando ele para as drogas, sobre esse inimigo que está levando ele para as más companhias. Pastor, Deus sabe que o desejo do meu coração era ver o meu marido, a minha esposa servindo Jesus. Sobre esse inimigo da depressão que hoje ele tem, você vai ver no final se cumprindo o desejo sobre os seus inimigos, sobre a depressão. Pastor, o meu desejo era nunca mais precisar de remédio. Você crê que Deus vai cumprir o seu desejo, sim ou não? Pastor, meu desejo era nunca mais tomar esse remédio para nada. Deus vai cumprir os seus desejos sobre esse inimigo em nome de Jesus. Diga glória a Deus, irmão, creia. Pastor, meu desejo, tem gente que sonha com isso, eu sei que eu estou falando pelo Espírito Santo. O meu desejo era nunca mais precisar do cartão de ninguém, pastor, para comprar nada, sabe? O meu desejo era poder ter condição de me manter. Irmão, você vai ver Deus cumprir o seu desejo, diga glória a Deus. Meu desejo, pastor, era não ter necessidade do que eu estou tendo hoje, de ter que trabalhar com isso que eu estou trabalhando, essa humilhação, pastor. Eu queria ter o meu próprio negócio, esse era o meu desejo. Deus vai cumprir o teu desejo, diga graças a Deus. Sobre esse inimigo da miséria, da dificuldade financeira, creia. Só que seu coração tem que estar bem firmado no Senhor. Amém, Jesus? Eu vou voltar rapidinho para o versículo 4, aliás, versículo 6, na Bíblia NVI, coloca para mim aí que nós já vamos orar já. Diz assim, ó, na verdade, nunca será abalado. Aliás, está ali, certamente o justo jamais será abalado, para sempre lembrarão dele. Ele diz no versículo 7 agora, não temerá mais o quê? Notícias. E vem ou não vem? Repita, eu não estou dizendo que não vai vir uma notícia, porque vem. O que eu estou dizendo é que você não vai o quê? Temer. Porque tem cristão, olha para o pastor, às vezes você é um homem de Deus, você não pode ouvir tocar o telefone, você já fica, meu Deus do céu, o que será? Deve ser notícia ruim. Não, você não vai temer as más notícias, não. Vão ligar, vão falar, você não sabe como é que está a situação aqui. Olha, você não sabe como é que está o pai, a mãe, você não sabe como é que está, olha, você não sabe, o seu marido piorou, o seu filho está pior. Você não vai temer não, você vai continuar firme no seu propósito, diga glória a Deus. Você vai continuar firme na oração que você está fazendo. O médico pode ligar e falar uma má notícia. O doutor liga e fala, olha, deixa eu falar para você, a notícia não é muito boa não. Ai meu Deus, ai Jesus, e agora? Ai doutor, pelo amor de Deus. Não, pode falar doutor, porque eu não vou mudar a minha oração, não vai mudar o que o meu coração crê, independente da notícia que o senhor vai dar. Pode falar. O advogado pode ligar e falar, olha, a notícia que eu tenho não é muito boa não, esse seu processo lá, pode falar doutor. Não vai me abalar em nada na oração que eu já estou fazendo. Porque tem gente, dependendo da notícia, ela para de orar. Você está orando, irmão, independente da notícia que vier, continue na sua fé, continue orando. Não temerá más notícias, o seu coração está o quê? Firme, confiante em quem? No Senhor, não é no advogado, não é no médico, nem quem deu a notícia. Amém, Jesus? Ele continua nessa tradução, falando assim, ó, o 8, é o 8 agora? O seu coração está seguro e nada temerá. E essa parte para mim é melhor, ó. E no final verá o quê? A derrota dos seus adversários. Diga glória a Deus. No final, irmão, o diabo vai ser derrotado de todo jeito. Ele sabe disso. Ele sabe. Quem tem um coração firmado em Deus, o diabo não consegue enganar. Quem habita no esconderijo do Altíssimo, o diabo não consegue enganar. No final ele vai ver, irmão, de todo jeito ele sabe que ele vai ser derrotado. Quem crê nisso, diga amém. Vamos aplaudir Jesus por essa palavra bem forte que ele merece.